Nós começamos a edição de hoje trazendo as últimas informações do movimento nas estradas nesse feriado de Páscoa. A repórter Jéssica Santos tem os detalhes. Segundo o último boletim da Ecovias, divulgado agora há pouco às 6 da tarde, desde as 0h de quarta-feira, quando teve início a operação Descida de Páscoa, 207 mil veículos já utilizaram o sistema Anchieta Imigrantes em direção ao litoral. A expectativa é que esse número chegue até 340 mil. No momento, a operação em vigor é a 5x5. Os motoristas que vêm em direção ao litoral têm como opção as pistas sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. A subida é realizada pelas pistas norte das duas rodovias. Os motoristas encontram tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes. A chuva em pontos isolados e a visibilidade é parcial. A operação Volta para Casa, quando as pistas são invertidas, começa às 9 da manhã de domingo. Jéssica Santos para o Caderno Regional. E a principal atração para quem desce a serra, sem dúvida, são as praias da região. Em Santos, muitos turistas já chegaram. Esse grupo veio de Rio Claro. Eles trabalham no mesmo mercado e curtiram o dia de folga juntos. O retorno para casa é hoje mesmo. A gente aproveita porque não abre o mercado na Sexta-feira Santa. Foi correria, né? O que vocês esperam ao longo do dia, então? Relaxar. Santos é um lugar muito bom, família, né? Ambiente, a gente vê na TV, né? Tem o CT do Santos, né? O que você espera aí ao longo do dia? Ver umas meninas bonitas, né? Ficar olhando, né? Paisagem. Francisco é aposentado e mora em Santos, bem perto da orla. Ele pratica o stand-up há 4 anos e só tem elogios para a praia. Eu espero isso tudo de bom, na verdade. Sol, tranquilidade. É isso aí, curtir a natureza, né? Tomar esse ar puro, gostoso, na verdade, tranquilidade. Já parte dessa família veio de São Paulo e a outra de Marília. A intenção também é passar apenas o dia de hoje na cidade. Rafael, de 15 anos, veio a Santos pela primeira vez. Muito legal, a praia não é muito movimentada, dá para se divertir bastante, bacana. Por que vocês escolheram Santos para se encontrar? Eu não escolhi, foi meu pai que quis vir pra cá. Por causa do meu cunhado lá de São Paulo, né? E o lugar mais próximo é de São Paulo, por isso que a gente estamos aqui. O lugar mais próximo para todos vocês se encontrarem foi aqui no litoral? Numa praia bonita, gostosa é aqui. Né? Eu sou de Marília, hoje dá uns 460 quilômetros. Né? E o que você espera aí ao longo do dia? Ao longo do dia, muito sol, né? Porque lá em Marília tá chovendo agora, desabando tudo. E hoje de manhã realmente teve sol. A previsão máxima de temperatura para esse feriado é de 32 graus. Mas atenção, a possibilidade de pancadas de chuva. Os vendedores ambulantes esperam que isso não aconteça e contam com a vinda dos turistas. Esperam um solzinho aí para o pessoal aproveitar, né? Quem desceu, principalmente quem desceu, né? Apostando no feriado, né? Para faturar isso. No domingo será comemorada a Páscoa Católica. Diversas religiões celebram a data, não necessariamente no mesmo dia, e para cada uma delas há um significado diferente. Os judeus eram um povo nômade. Na chegada da primavera, ofertavam a Deus a volta das pastagens verdes e das flores. Essa foi a primeira celebração pascal do mundo. O Pesach é uma data, é uma festa. Veja, é a festa mais antiga da humanidade atualmente. Os judeus festejamos Pesach aproximadamente desde 1500, 1600 antes de Cristo. Embora sabemos que naquela época e antes dos judeus já havia festividades nessa época com a chegada da primavera. Com a libertação do povo judeu do Egito no século XII a.C., a festa ganhou um novo significado. Há todo um movimento aí, uma luta de Moisés, que com a mão de Deus conseguiu convencer o faraó a deixar sair o povo, a libertar o povo de Israel. E está nos episódios que são mais ou menos conhecidos, que as águas do Mar Vermelho se abriram para permitir a passagem dos judeus. Há uma celebração familiar, onde os mais velhos, os adultos, vão contar para as crianças como se passou a história. Na Páscoa devemos comer o panássimo,
o matzá, o pão ácimo, pão sem fermento. Para lembrarmos que tivemos que sair muito rápido e o pão não teve tempo de fermentar. Então, este é um alimento que tem também um valor simbólico, certo? Um valor simbólico. Tempos depois nasceu do povo judeu o fundador do cristianismo. Jesus Cristo pregou o amor, o perdão e a libertação. Depois de morrer na cruz, o Filho de Deus ressuscitou ao terceiro dia. A data marca a Páscoa cristã, que acontece sempre aos domingos. É a base de toda a nossa fé. Cristo que veio até nós, nos salvou morrendo na cruz por nós e ressuscitando garantiu que nós vamos receber realmente com Ele a vida eterna. Então, pela sua morte, apagou nossos pecados, fazendo com que nós possamos realmente ser uma nova criatura e viver uma vida nova. Então, essa festa é tão importante que nós preparamos durante mais de 40 dias, todo o tempo da quaresma. Então, é justamente pela importância dessa festa, a gente vai bem preparado, vai renovando o nosso batismo, que é o momento em que a nossa vida foi unida à vida de Cristo e, portanto, recebemos de Cristo, como quando a gente mergulha, né? O sentido é esse, no batismo nós mergulhamos na morte de Cristo para que aí morram nossos pecados. Próximo à Páscoa cristã, os testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus Cristo. Ele orientou que fosse assim. Lucas capítulo 22, versículo 19, ele disse que nós deveríamos persistir em fazer isso em memória dele. Isso o quê? Em lembrar da sua morte, do seu sacrifício em prol de toda a humanidade. E foi o sacrifício dele, que ele fez, dando a sua vida por todos nós, que vai permitir que nós possamos ter uma vida plena no futuro. 3 semanas antes da cerimônia, os testemunhas de Jeová convidam os irmãos de outras religiões a se juntarem à festa. O objetivo é meditar na importância de Jesus Cristo ter dado a vida pela gente. Então todas as pessoas são convidadas, independente de religião. Religiões com caminhos diferentes, mas que levam ao mesmo objetivo. E ontem, para os católicos, foi dia da tradicional missa de lava-pés. O lava-pés representa o momento em que Jesus Cristo reuniu os 12 apóstolos e, num gesto de humildade, lavou os pés de cada um. A tradicional missa foi realizada na Igreja São Judas Tadeu, no Marapé, em Santos. O padre repetiu o gesto em 12 jovens da comunidade. Eles representavam os discípulos de Jesus. O ato religioso é realizado pela Igreja Católica na quinta-feira da Semana Santa. A gente aprende muita coisa, né? Principalmente o lava-pés, né? Que ensina a gente a ser mais humilde, né? É o ponto máximo essa celebração do lava-pés, até porque é a parte mais humilde que o padre faz em lavar os pés, né? A exemplo de Jesus, que foi ele que começou isto, e os padres são uma continuação. É a missa que repete, digamos assim, apresenta em cena o que aconteceu na última ceia, né? Quando Jesus, surpreendentemente, tomou atitude de escravo na época, né? Era o escravo que lavava os pés. E ele faz isso. Ele tira o manto dele, pega uma toalha, lava os pés, enxuga. E depois, o mais bonito, ele explicando o sentido, né? Ele dizendo, assim como eu lavei os pés, eu que sou o mestre, vocês são discípulos, então sigam o mestre. Lavem os pés também uns dos outros. Obviamente, lavar os pés significa servir, né? E servir assim, mesmo que seja um serviço muito simples, muito pequeno. A grandeza do homem é servir, né? A missa reuniu dezenas de fiéis. Ela também marca a chegada da Páscoa, onde os católicos celebram a ressurreição de Cristo. Deve durar até domingo a limpeza do rio Cubatão. Pelo menos 5 quilômetros de extensão do rio foram afetados pelo vazamento de petróleo do terminal da Transpetro na última quarta-feira. As equipes contratadas pela empresa trabalham na remoção e contenção do óleo, que ainda permanece em alguns pontos. Segundo a CETESB, o vazamento está controlado pelas barreiras. Entretanto, técnicos da prefeitura pedem que a pesca seja evitada no local enquanto a limpeza não for concluída. A greve dos 1.250 funcionários da Codesave em São Vicente completou hoje 5 dias. Na Praça Barão do Rio Branco, no centro da cidade, o cenário é de abandono.
O lixo está espalhado pelas ruas e calçadas. Garrafas, copos, papelão e até peça de roupas são encontradas. O contentor de lixo está quebrado. Moscas e abelhas voam na sujeira. A cidade toda está em imundícia, cara. Ninguém faz nada, né? Não sei o que está acontecendo. Isso é a primeira cidade do Brasil, né? Toda a cidade, principalmente os pontos turísticos, né? Para mim é falta de manutenção, falta de... Sabe, porque eu não moro aqui, eu moro em Santos. Mas toda vez que eu venho aqui o fim de semana, que eu venho em São Centro, só encontro lixo. Eu não gosto dessa cidade, porque essa cidade de vez em quando vira essa lixarada desse jeito. Aliás, de vez em quando não. Isso é quase sempre. Josefa trabalha em uma loja do centro há 3 anos e hoje cedo ela mesma teve de limpar a calçada. Infelizmente, a gente chegamos a esse ponto, né? Porque se a gente não fizer, como que a gente vai trabalhar? Então, para ficar um pouco melhor, né? Então a gente estamos fazendo isso. Já na Praça 22 de Janeiro, na Biquinha, também há acúmulo de lixo. É possível encontrar sacola e sujeira pela grama. Perto dali, a parte de um sofá e até uma lâmpada. É uma pouca vergonha, né? A gente mora numa cidade de praia, primeira cidade construída, e ter essa lixarada aí que é uma vergonha pra gente. Podia ser uma cidade bem limpa, que recebe turista, né? Essas pessoas assim de fora. Deveria ser uma cidade limpa e não ter também essas greves, né? Ver direito, fazer as coisas certas. Prejudica o morador, né? Prejudica todos nós, né? Só que ao mesmo tempo também falta um descaso também com o trabalhador também, né? O acúmulo de lixo é resultado da paralisação da Codesave. A empresa presta serviço à prefeitura e é responsável pela varreção de praias e praças. A categoria entrou em greve porque o plano de saúde dos funcionários foi suspenso. Por meio de nota, a prefeitura admitiu que há parcelas atrasadas no pagamento à Santa Casa, responsável pelo plano de saúde. A administração municipal pediu que os trabalhadores retomem o serviço e deu um prazo de 10 dias para quitar a dívida. Mas os funcionários não aceitaram e a greve continua. A pedido dos comerciantes e empresários que possuem estabelecimentos no centro de Santos, a Câmara realizou uma audiência pública. O objetivo foi propor melhorias para atrair turistas e moradores. Há 4 meses, Márcia possui esse salão de beleza na rua Frei Caneca, no centro de Santos. Dependendo do dia, o estabelecimento fica aberto até às 11 horas da noite. Segundo ela, quando as clientes vão embora, encontram as ruas sem iluminação, além da falta de segurança. Todas têm que sair para ir até o estacionamento, que falta estacionamento, para ir pegar o ônibus e é muito escuro. Está sempre muito escuro, então fica difícil trabalhar assim, né? E acaba perdendo cliente por causa disso? Ah, sim. Esse pouco tempo que eu estou aqui, tem muita cliente que deixa de marcar depois do horário com receio de sair, porque a gente não vê policial passando, não tem segurança nenhuma. Então, é arriscado ficar aqui, né? Para Wagner, o centro de Santos já não é mais o mesmo. Ele é proprietário dessa loja de instrumentos musicais na Praça Mauá. Afirma que o movimento diminui a cada ano e muitas empresas estão deixando o bairro. Todas as grandes empresas ou repartições públicas estão saindo do centro, migrando. A Receita Federal, o CPFL, todos os grandes volumes de funcionários que trazem aqui para o centro, que circulam no centro, estão acabando. O turismo está muito fraco, depois das 7, a parte de iluminação, segurança. Então, é um conjunto, não é uma coisa específica que está fazendo o centro ser esvaziado. É um conjunto de fatores. Os comerciantes reclamam ainda do número crescente de moradores de rua e das praças abandonadas. A degradação da região central da cidade foi tema de uma audiência pública na Câmara de Santos. O debate teve como objetivo discutir alternativas e a adoção de melhorias para o centro. A audiência contou com a participação de comerciantes, vereadores, secretários e representantes da Guarda Municipal. Nós vamos estar aqui ouvindo, né, o representante da SEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com o projeto que tem da ocupação do solo aqui no nosso centro da cidade, com a eventual construção até de conjuntos habitacionais, se assim for possível, que eu acho que é uma solução, uma saída para que a gente possa ter mais movimentação aqui no centro da cidade. E também a questão do turismo, né, que o secretário de Turismo também vem passar uma mensagem da questão do investimento de alguns projetos na área do turismo que realizarão nos finais de semana.
Um deles começa em abril, é o Feijão com Arte, um circuito de gastronomia com música ao vivo que vai funcionar aos sábados. Retomamos o Rap Centro, né, o Happy Hour, às sextas-feiras. Estamos fazendo aí um calendário forte de eventos. Né? Fizemos já ano passado o Festival Santos Café, que voltará agora em julho, em 2 finais de semana. Ano passado trouxemos em 4 dias 37 mil pessoas para o Centro Histórico. Né? E vários outros eventos foram feitos e serão repetidos este ano. O Sindicato do Comércio Varejista acredita que falta investimento da Prefeitura para a região central. Entre as propostas, a isenção de IPTU para reformas nos comércios. O governo precisa ajudar fazendo um imposto mais caro por essas lojas fechadas e ociosas. Tem senhorios pedindo absurdos e o sujeito não vai se instalar numa casa velha, caindo aos pedaços, pagando um absurdo de aluguel. E uma isenção de IPTU para quem quiser fazer reformas, quem quiser levantar prédios novos e trazer moradias populares para o centro. A lei de responsabilidade fiscal, ela obriga que você, dando uma isenção ou dando uma renúncia de receita, como é o caso, você tem que apresentar no mesmo momento uma forma de compensar essa perda de receita. Então, isso é que às vezes dificulta o processo de isenção. Outra proposta são medidas para a mudança na lei do Alegra Centro. Uma delas impede que estabelecimentos históricos tombados passem por reformas estruturais e mudanças nas fachadas. Nós precisamos de alguma modificação que facilite mais para o dono do imóvel conseguir restaurar aquele imóvel. Às vezes tem alguma coisa que está na lei que dificulta. Então nós precisamos agilizar isso, facilitar e ir de encontro a isso, porque é muito difícil a revitalização do imóvel antigo dentro do que se pede hoje. Com relação à falta de segurança no centro, a Prefeitura informou por meio de nota que o número de ocorrências vem diminuindo e atribuiu os bons resultados à eficiência do sistema de câmeras de monitoramento e à parceria entre Guarda Municipal e Polícia Militar. Futebol, domingo é dia de clássico na Vila Belmiro. O Santos enfrenta o São Paulo às 6h30 pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O Peixe não perde para o tricolor em casa há 7 anos, mas a equipe de Dorival Júnior tem desfalques importantes. Lucas Lima e Ricardo Oliveira servem a seleção brasileira principal e Thiago Maia, Zeca e Gabigol a olímpica. No lugar deles entram Rafael Longini, Joel, Paulinho, Alisson e Caju. Santos e São Paulo lideram seus respectivos grupos na competição. O Peixe é o primeiro do Grupo A, com 22 pontos, e o São Paulo, do C, com 17. Ainda falando sobre o Santos, o meio-campo Renato completou 300 jogos com a camisa do Peixe. O atleta doou a camisa e a chuteira utilizadas na vitória contra o 15 de Piracicaba para o lar das Moças Cegas. A intenção é que a blusa e a chuteira sejam leiloadas ou rifadas. A verba vai auxiliar a manter a instituição, que atende deficientes visuais há mais de 70 anos. Durante a visita, Renato praticou o goalball, esporte paralímpico em que os jogadores se orientam apenas pelo som produzido por guizos dentro da bola. Tem que tirar o chapéu aí para as meninas, para quem pratica, né? A gente do lado de fora acha que é fácil, né? Tá ali, mas quando você acaba ficando com os olhos vendados ali, acaba perdendo um pouco da noção, né? Nós que não estamos acostumados, né? Senti muita dificuldade. Praticamente para mim eles são um craque ali dentro, né? Eu fui um mero espectador nesse joguinho, né? Foi uma experiência legal, bacana, e poder ver um pouquinho também do outro lado, né? A gente que acaba às vezes reclamando um pouco das coisas, eles têm muita superação ali e tem que aprender muito com eles. Para o Santos é bom porque está mostrando que o Santos também faz a parte dele, né, com as deficiências, né? O nosso caso deficiente visual, né? O importante é isso. E para o Lar das Moças Cegas nos ajuda porque nós não teríamos condições de estar indo para esses lugares todos. Então essa parceria é importante nós temos.